Olá pessoal, eu sou Edmilson Dias de Freitas, professor do Departamento de Ciências Atmosféricas do IAG-USP e ministro da disciplina de Meteorologia de Mesoescala. Hoje nós veremos a primeira aula desse curso que trata sobre escalas atmosféricas. Escalas atmosféricas são importantes porque existe uma relação direta entre a escala dos fenômenos atmosféricos e a energia envolvida nesses fenômenos. É importante a gente conhecer as escalas atmosféricas por diversas razões. Primeiro, porque para poder dimensionar uma rede de observações, é importante que a gente tenha ciência, tenha conhecimento do tipo de fenômeno que se pretende medir e da distância necessária entre cada sensor para que aquele fenômeno possa ser bem representado por essa rede de observações. É importante também para estudos de modelagem numérica, porque a definição das dimensões da grade, o tempo de integração, todos esses detalhes importantes para a configuração dos modelos dependem da escala dos fenômenos atmosféricos envolvidos. Então, existem várias separações de escala e existem várias consequências em função dessas escalas. Então, nesse capítulo, a gente pretende mostrar um pouquinho, falar um pouco sobre essas escalas de espaço e de tempo, como essas escalas são frequentemente definidas e definir então o que a gente chama de mesoescala, né? Em função da escala espacial e temporal dos fenômenos que a gente observa na natureza. Então, historicamente, existe uma tendência em estudar a dinâmica atmosférica a partir de dois pontos de vista. Esses dois pontos de vista, eles têm origem nos primeiros estudos que foram feitos da atmosfera, sendo o mais tradicional voltado à previsão de tempo, então em que se analisavam grandes fenômenos como frentes frias, propagação de sistemas de grandes dimensões, e também o fato de que a proximidade com a superfície, a proximidade da superfície da Terra e a observação dos fenômenos que acontecem no que algumas pessoas chamam de nível do pedestre ou no ambiente que nós estamos, ocasionou o estudo então desses fenômenos atmosféricos em duas principais escalas. É tradicional, então, a separação entre o que a gente chama de microescala, que seriam aqueles fenômenos que acontecem nas proximidades da superfície da Terra, e os fenômenos de macroescala, que são aqueles fenômenos que se deslocam a grandes distâncias, tais como frentes frias, ondas atmosféricas, fenômenos que têm uma grande dimensão de espaço e de tempo. Então, é comum a gente definir fenômenos de microescala, que são aqueles fenômenos que ocorrem próximo à superfície, e são os fenômenos que são objeto da área de micrometeorologia. Esses fenômenos envolvem escalas espaciais de vários metros e escalas temporais que são da ordem de 1 minuto, ou de poucos minutos. Os principais processos que acontecem nessa região, né, na microescala, são a difusão molecular e a turbulência. Em macroescala, nós estudamos os fenômenos que ocorrem em níveis mais altos da atmosfera, é aquela região em que os fenômenos têm pouca influência da superfície. São fenômenos que possuem escalas espaciais maiores que 1000 quilômetros e escalas de tempo da ordem de 1 semana. Os principais processos que acontecem nessa escala são as ondas. Apesar de existir, então, essas duas classificações, e essas duas classificações englobarem um grande número de fenômenos atmosféricos, existem vários outros processos de grande importância
que ocorrem na atmosfera, mas que os intervalos, tanto espacial como temporal, não se encaixam em fenômenos que ocorrem numa escala intermediária entre a micro e a grande escala. Alguns exemplos de fenômenos dessa natureza são aqueles observados em ambientes urbanos e fenômenos observados em condições de tempestades severas. Atualmente, esse termo, meteorologia de mesoscala, ele trata de todas as escalas que são definidas, né, entre a microescala e a macroescala. Nessa definição, temos movimentos que atingem cerca de 1000 quilômetros na escala horizontal e na escala temporal chegam a atingir vários dias. Exemplos desses fenômenos nos extremos, né, na porção mais alta da mesoscala, são os furacões e as frentes. Mas também inclui processos com escalas da ordem de poucos quilômetros, da ordem de dezenas de quilômetros, e períodos que têm a proximidade, né, ou que são pelo menos compatíveis com a frequência natural de oscilação da atmosfera, conhecida como frequência de Brunt-Väisälä. Exemplos de fenômenos nessa escala incluem as tempestades, os pequenos efeitos orográficos, brisas marítimas ou fluviais, são exemplos de fenômenos que são encontrados nessa escala chamada de mesoescala. Em função do largo intervalo de fenômenos que ocorrem entre a micro e a macroescala, né, onde a gente define a mesoescala, existem fenômenos que são tratados com nomes diferentes por diferentes grupos. E também fenômenos diferentes que possuem o mesmo nome. Existe uma mistura no tratamento dos fenômenos, né, na mesoescala, dependendo de qual é o enfoque, né? Se for um grupo de microescala, pode tratar de um jeito; se for um grupo de macroescala, pode tratar de outro; e se for de mesoescala, vai tratar com alguma coisa intermediária entre esses dois fenômenos. Então é comum ter vários nomes para um mesmo fenômeno, ou diferentes entendimentos para um mesmo nome. Nos sistemas de observação, nós temos uma grande dificuldade, porque sistemas de observações são sistemas caros e muito difíceis de serem instalados. Mesmo que haja recursos suficientes para a instalação de instrumentos, existem várias limitações do terreno, de tipo de ocupação do solo. A gente tem transições, por exemplo, entre regiões planas, regiões vegetadas, entre regiões vegetadas e corpos d'água. Então é muito difícil instalar uma rede de observação adequada. Então existe um problema de representatividade dos fenômenos atmosféricos. Para facilitar esse nosso tratamento, nós utilizamos uma hipótese chamada de hipótese de Taylor, e essa hipótese ela considera que turbilhões, né, os vórtices turbulentos chamados de eddies, que acontecem na camada limite planetária, eles viajam no espaço, né, durante um determinado intervalo de tempo, mas eles mantêm as suas propriedades. É como se eles estivessem congelados. Eles passam pelos sensores sem perder suas características, não mudam suas propriedades. Então, com isso, é possível estabelecer uma relação entre tempo e espaço e a dimensão do fenômeno que está sendo observado. Nessa figura, a gente observa então um exemplo desse tipo de hipótese. Aqui no lado esquerdo nós temos então um sensor, indicado aqui por essa torre, um fenômeno atmosférico que está passando por esse sensor, viajando a uma velocidade mais ou menos constante. Então, se nós realizarmos medidas constantes com esse sensor, é possível, à medida que esse vórtice se desloca, que esse turbilhão se desloca, que a gente tenha uma definição
completa desse fenômeno apenas realizando medida em um único tempo. É como se esse sistema estivesse congelado, então eu consigo estabelecer uma relação entre espaço e tempo. Matematicamente, a gente pode representar a hipótese de Taylor da seguinte maneira. Nós temos um fenômeno, esse fenômeno, então, a variação total desse fenômeno, ela é devida a duas contribuições. Aquilo que a gente chama de contribuição local, que seria esse primeiro termo aqui do lado direito da equação, mais um termo advectivo, envolvendo as três dimensões. Se nós, num primeiro momento, considerarmos que a variação total, que esse sistema é conservativo, que a derivada total é igual a zero, então nós simplificamos essa expressão de tal forma que nós estabelecemos uma relação entre a variação local, a variação temporal e a advecção. Uma outra simplificação que se faz é considerar apenas a variação num plano. Dessa forma, as derivadas na vertical vão a zero e eu fico só com as derivadas horizontais. Também eu posso aproximar isso ainda mais, considerando que o escoamento, ou que o sensor que a gente utiliza, mede na direção predominante do escoamento, de tal forma que eu tenho esse escoamento em uma única direção. Por simplicidade, aqui nós vamos simbolizar essa direção como direção X, mas poderia ser uma direção qualquer, indicando a predominância do vento. Desta forma, então, nós temos uma relação direta entre a derivada local, representada por esse termo aqui do lado esquerdo, e uma derivada no tempo, e uma derivada no espaço. Então, relacionando do lado esquerdo o tempo, do lado direito o espaço. Com isso, a gente consegue representar um fenômeno, né, que passa por um sensor, ou, na verdade, com vários sensores, um único fenômeno. Quando eu estabeleço essa relação, desde que esse fenômeno mantenha as suas propriedades ao longo desse deslocamento. Então, essa é a hipótese de Taylor, que nos permite, então, resolver, de certa forma, o problema da rede esparsa de observações que nós possuímos. Se nós considerarmos, por exemplo, uma rede de observações que possui medidas contínuas da intensidade do vento, por exemplo, obtidas por um anemógrafo, como esse apresentado nessa figura, o que a gente vai observar é que, num mesmo sinal, existem momentos em que a velocidade do vento é mais intensa, momentos em que ela tem uma intensidade média e momentos em que a intensidade é mais baixa. Mas uma coisa é comum em qualquer um desses momentos. Em qualquer ponto aqui desse gráfico, a gente consegue definir regiões, mais ou menos regiões médias, em que existe uma variação em torno desse sinal médio. Então, se a gente aproximar, né, fazer um recorte desse sinal, pegar um pequeno pedaço desse sinal, o que a gente vai observar é mais ou menos isso. Então, aqui teria, né, aqui nessa figura do lado direito, a gente tem o valor médio, e o sinal nada mais é do que uma oscilação em torno desse valor médio. Então, de certa forma, a gente pode sempre decompor aquilo que está sendo observado num sensor entre a soma, como sendo a soma de uma contribuição média, que seria o U barra aqui, e uma perturbação em torno desse valor médio. Então, em qualquer momento, a gente pode definir o nosso sinal como tendo uma contribuição de um estado médio e de uma perturbação. Uma outra coisa, e nós falamos isso no início da aula, é que existe uma relação entre a frequência da oscilação, né, a frequência dos fenômenos atmosféricos, e a energia. Então, se nós aplicarmos uma transformada de Fourier, é possível decompor um sinal como esse em diferentes frequências, de tal forma a medir quantas vezes uma determinada frequência aparece nesse sinal. Se nós fizermos isso para cada valor de frequência, a gente monta um gráfico chamado de densidade espectral. Esse gráfico de densidade espectral é mais ou menos como esse dessa figura. Então, para cada frequência
existe uma contagem de quantas vezes aquele sinal foi observado na nossa série de dados. Então, se a gente passar um filtro como esse, né, uma transformada de Fourier naquele sinal, a gente vai obter um gráfico mais ou menos como esse. O que a gente observa aqui? Um primeiro sinal, colocado aqui no que a gente chama de grande escala, que tem frequência da ordem de 100 horas, né? Seriam mais ou menos 4 dias. E um outro pico, aqui mais ou menos na ordem de 40 segundos, em torno de dezenas de segundos, né? Localizado então numa área das frequências mais altas, né? Então aqui eu tenho frequências mais altas, são os fenômenos de menor escala, frequências mais baixas, fenômenos de grande escala. Veja que então os dois picos de energia estão concentrados nessas duas escalas. Essa escala menor é o que a gente chama de escala turbulenta ou de microescala. E essa escala maior, aqui do lado esquerdo, é o que a gente chama de grande escala ou escala sinótica. Vejam que entre essas duas escalas existe um gap de energia, né? Esse gap de energia, ou a transição entre essas duas escalas, é o que a gente define como mesescala, tendo um pico aqui, um centro, né, estando centrada na escala de mais ou menos 1 hora. Né? Mas nós temos fenômenos aqui que vão da ordem de minutos até dezenas de horas, né, dentro da mesescala. Então é uma intersecção entre a microescala no limite inferior e uma intersecção com a grande escala no limite superior. Existe um trabalho importante, muito conhecido, do Orlansky, em 1975, que fez uma separação, então, entre fenômenos e as diferentes escalas de tempo. Basicamente, essa separação feita pelo Orlansky divide, né, os nossos estudos em duas regiões. Divide esses nossos estudos em duas regiões. Uma região aqui definida como a microescala e uma segunda região que é a mesoescala. Observem aqui que existe uma região de superposição dessas duas escalas. Essa é exatamente a região em que fenômenos de microescalas coincidem com os fenômenos de mesoescala. Dentro de cada uma dessas escalas, né, da microescala e da mesoescala, existem subdivisões baseadas no tempo de ocorrência do fenômeno e na dimensão horizontal, na dimensão espacial desse fenômeno. Então, começando aqui na porção mais baixa dessa classificação, nós temos aqui o chamado microescala delta. Dentro da microescala delta, nós temos fenômenos que vão desde 2 milímetros até 20 centímetros de comprimento e estão numa escala de tempo que variam então de 1 segundo até algo em torno de 1 minuto. Exemplos de fenômenos nessa escala são a turbulência isotrópica e a turbulência mecânica. Um pouco acima nós temos a chamada microescala gama. Na microescala gama, que tem fenômenos espaciais que vão aí da ordem de 2 metros até 20 metros, e escalas de tempo também variando de segundos até 1 minuto, nós temos plumas na camada superficial. Subindo então nessa escala, nós temos a microescala beta. A microescala beta tem fenômenos que variam entre 20 metros e até 200 metros, e também fenômenos que ocorrem na escala aqui de segundos até pouco mais de alguns minutos, cerca de dezenas de minutos. Exemplos de fenômenos que ocorrem nessa sub-região são os Dust Devils, que são aqueles pequenos tornadinhos de poeira que acontecem em dias quentes, né? Termas na camada limite planetária e wakes. Wakes são aqueles rastros deixados por barcos, né, quando eles cruzam na água e deixam aquele rastro, aquela marca que fica depois da passagem de um barco, é chamada de wake.
Logo acima, então, nós temos já a primeira transição, né, entre a microescala e a mesoescala, que é chamada de microescala alfa. Então, na microescala alfa, nós temos então fenômenos que vão da ordem de 200 metros até 2 quilômetros e escala temporal que vai de poucos minutos até 1 hora. Exemplos de fenômenos nessa escala são nuvens cúmulos de bom tempo, ondas curtas de gravidade e o próprio desenvolvimento da camada limite. Observe que, né, na microescala alfa existe uma sobreposição entre as escalas, né? É o finalzinho da microescala e o início da mesoescala. Passando então para a mesoescala, particularmente, nós temos a primeira definição, que é a mesogama, né? Mesoescala gama. São fenômenos que possuem dimensão horizontal da ordem de 2 km até 20 km e escala temporal entre alguns minutos até pouco mais algumas horas de duração. Exemplos de fenômenos que ocorrem nessa escala são as tempestades, efeitos urbanos e ondas internas de gravidade. Observe que nessa escala, apesar de ser chamado de mesogama, existem fenômenos de microescala, né? Um pouco mais de 2 km ainda são considerados como fenômenos de microescala. Logo acima, então, nós passamos para a chamada mesoescala beta. Na mesoescala beta, que possui fenômenos que vão de 20 até 200 km e escalas temporais de um pouco menos de 1 hora até um dia, nós temos fenômenos como jatos de baixos níveis, aglomerados de nuvens, complexos convectivos de mesoescala, distúrbios geográficos, por exemplo, gerados pela topografia, né, por oscilações, grandes elevações no terreno, e linhas de instabilidade. No extremo superior da mesoescala, chamada mesoescala alfa, nós temos como exemplos os furacões e as frentes frias, e são fenômenos aí que têm dimensão espacial superior a 200 km e escala temporal de um dia ou mais. Então essa é a separação feita pelo Orlansky e é uma maneira que a gente tem de fazer uma verificação, por exemplo, das dimensões da nossa rede de observação ou das dimensões que nós devemos utilizar para o tratamento através de modelagem numérica, por exemplo. A gente pode usar como exemplo, então, suponha que nós queremos estudar efeitos urbanos. Qual seria, né, as dimensões dos fenômenos nessa escala? Então, seriam fenômenos aí que variam de 2 a 20 km e em escalas de tempo que variam da ordem de alguns minutos até algumas horas. Então, a grade utilizada tem que ser capaz de representar fenômenos que vão desde 2 km até 20 km. A gente sabe que a escala mínima para representar esse tipo de fenômeno seria uma grade com resolução de 1 km. Então seria o mínimo, né, o intervalo mínimo para que a gente conseguisse representar um efeito urbano. Então um espaçamento de grade de 2, começando com 1 km, seria capaz de representar fenômenos que vão de 2 até 200 quilômetros. No artigo do Orlansky, ele faz então uma outra maneira de visualizar essa separação de escalas, é essa visão tridimensional que ele apresenta, colocando aqui as diferentes escalas, desde da micro até a mesoescala alfa, diferentes, né, escalas temporais e aqui na altura as diferentes dimensões do fenômeno. Então ele é uma outra maneira de visualizar aquela mesma separação que foi feita na figura anterior. Para maiores detalhes sobre esse assunto, então, sugiro os artigos do Orlansky, de 75, publicado no Bulletin of American Meteorological Society, e o livro do Stu, que é uma introdução à meteorologia da camada limite planetária. Então, pessoal, com isso nós encerramos essa aula. Na próxima aula, nós trabalharemos com redes de observação, que é uma aplicação
desse assunto que nós vimos hoje quando nós falamos de escalas atmosféricas. Até lá!